Nesse novo quadro, a gente vai falar sobre os preços das principais culturas aqui da nossa região. Hoje, a gente vai ver o preço do açaí e do cacau, que estão lá no alto, estão disparados. E também vamos falar do preço da pimenta do reino, que também não está nada mal. E aí, pessoal, eu me chamo Fernando e eu não sei você, mas todas as vezes que eu assisto um jornal e lá aparece o preço do boi gordo, preço da soja, preço do milho, eu fico na ansiedade de saber qual é o preço, na verdade, das culturas que me interessam diretamente. O preço do açaí, o preço do cacau, o preço da pimenta. Você é a mesma coisa? Fica com essa ansiedade também? Pois então, pensando nisso, é que nós criamos esse novo quadro aonde vamos mostrar para você os preços dessas principais culturas praticados aqui na nossa região. E é muito importante que você também contribua conosco, indo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Mostre pra gente que esse quadro aqui realmente é interessante para você, que você realmente quer saber os preços praticados em cada uma dessas culturas. Então vai aqui e se inscreve, porque essa é uma forma de mostrar pra gente que esse conteúdo é relevante para você. Vai lá e se inscreve, de verdade. Faz muita diferença a sua inscrição. E para a gente acompanhar o preço dessas culturas, a gente vai trazer esse quadro talvez aí quinzenalmente ou talvez mensalmente, ainda não sei. Mas o importante é o seguinte, a gente vai trazer esse quadro com uma certa frequência. E eu quero a contribuição de vocês, falando aqui embaixo nos comentários como é que está o preço de cada uma dessas culturas abordadas aí na sua cidade, aí na sua região. Bem, para a gente começar, vamos falar primeiro, é claro, dessa maravilha que é o açaí. Gente, esse fruto maravilhoso simplesmente está na sua época de entre-safra. Entre-safra, você já sabe, você que acompanha nosso canal, sabe que é uma época onde há uma pequeníssima ou uma baixa oferta de frutos e aí, por conta disso, a demanda ainda permanece alta e os preços acabam disparando. Normal. A gente já espera que os preços nessa época sejam muito altos. E a gente viu algumas semanas atrás várias reportagens falando que a saca do açaí estava saindo a simplesmente por R$1.000. Algo realmente absurdo. Mas agora os preços voltaram a uma certa normalidade dessa época. E a gente começa a enxergar preços aí que estão sendo praticados por volta dos seus R$100 a lata aqui na nossa região, tá? Castanhal, Belém e outras cidades próximas. Então eu falei com alguns produtores e eles relataram o seguinte, que estão tendo preços aí de 240, 230, 250 reais na tela. E saiba você, a tela do açaí, ela tem ali uma quantidade equivalente de frutos a 2 latas. E o que é uma lata, Fernando? A lata é uma outra medida de comércio do açaí que equivale a aproximadamente 14 quilos a 14,5 kg de frutos, tá bom? Então, basicamente, isso quer dizer que se o preço em média está 240, 230, 250 a tela, a lata está saindo por metade disso. Então aqui no gráfico eu coloquei que o preço praticado agora está sendo de, em média, R$120 a lata do açaí, sendo que a lata contém aí aproximadamente 14 quilos de frutos. Agora olha que interessante, um produtor específico, ele falou que recebeu uma oferta de R$175 a lata semana passada. Ou seja, realmente ainda tem preços muito altos sendo praticados no mercado. É por isso que muitos de vocês que cultivam açaí querem, de toda forma, produzir frutos na entre-safra, justamente para poder ter frutos sendo vendidos a uma margem de lucro tão alta como essa daqui, não é mesmo? Me fala aqui embaixo como é que está o preço do açaí aí na sua cidade, aí na sua região. Próxima cultura, pimenta do reino. Vou deixar o cacau para o final, porque o cacau, gente, está tendo um comportamento muito, mas muito fora da curva e eu quero comentar um pouquinho mais sobre ele. Então fica aí para você ver um pouco mais sobre o cacau. Mas primeiro, bora falar sobre a pimenta do reino. A pimenta do reino, gente, é interessante. Ela é uma cultura que, ao decorrer do ano, não muda muito de preço, tá? Ela geralmente fica ali um pouco mais estável, não tem uma curva tão grande para cima ou para baixo em relação aos seus preços, como é o caso do açaí, que muda muito de preço ao decorrer do ano, na safra e na entre-safra. A pimenta do reino nem tanto. A pimenta do reino muda muito ao decorrer dos anos. Se a gente for pegar um gráfico de uma década, a gente consegue enxergar o preço da pimenta do reino subindo, indo lá no alto e depois caindo. E isso decorrer assim de 5 anos, 6 anos, 8 anos, para poder acontecer todo esse movimento de preço. A 2015 teve o preço aí de aproximadamente R$32 o quilo. E atualmente, conversando aqui com vários exportadores de pimenta do reino, aqui em Castanhal nós temos um polo muito grande, uma concentração muito grande de empresas exportadoras de pimenta do reino. A gente viu que a base de preço está em torno de R$18,50 a R$19 o quilo. O quilo do quê, Fernando?
da pimenta do reino preta, a pimenta do reino seca, do tipo da categoria chamada Asta, ok? Então tá esse preço aí, R$18,50, R$19. Algumas semanas atrás estava saindo por R$20 ou R$20,50. Um preço que não é ruim, tá, gente? Mas também não é um preço muito bom. Até porque os insumos tiveram um aumento de preço considerável e para a gente ter um bom preço, na minha concepção, deveria ser algo próximo de R$30 o quilo da pimenta do reino preta. Aí sim, a gente estaria soltando fogos, aí sim, a gente estaria comemorando. Mas R$20 não é um mau preço, tá? Não é um preço ruim. Então, vamos colocar aqui no gráfico o preço médio de R$18,50 o quilo da pimenta do reino preta agora para março. Mas me fala aqui quanto é que está custando o preço da pimenta do reino preta aí na sua região. E agora, finalmente, vamos falar do cacau, né, gente? O cacau, olha, eu particularmente é uma cultura que eu não tenho muito conhecimento, tá? Assim, em relação ao mercado, uma cultura que eu estou entrando agora. Nosso plantio de cacau, ele foi feito, o primeiro nosso plantio de cacau foi feito ano passado. Então, realmente é uma cultura que eu estou me acostumando ainda em relação ao comportamento de preços. Mas uma coisa é certa, R$40... O quê? Como? que é o preço que está hoje no mercado, eu sei que é um preço absurdo. Há um tempo atrás estava R$12, R$14, R$17 e o pessoal já estava achando bom. Imagina agora como estão os produtores de cacau com preços de R$40 o quilo da amêndoa seca. Os preços do cacau estão subindo tanto que até em comparação com o Bitcoin, você que conhece essa moeda digital, sabe que ela está disparando de preço esse ano, está batendo recordes e recordes de crescimento. E o cacau está vencendo dela, para você ver o quanto que o preço do cacau realmente está tendo um crescimento absurdo. Gente, o que a gente comercializa no cacau? A gente comercializa a amêndoa seca. A gente colhe as sementes, né, do cacau, coloca para fermentar, é um processo de fermentação, um outro vídeo eu ensino para vocês, depois a gente seca. E aí essa amêndoa seca que é vendida, que é comercializada e que hoje está saindo por R$40. Gente, é um preço realmente muito alto, muito interessante. E olha que interessante, eu também estava vendo que isso é aqui na região, tá? Mas em cidades aqui próximas, ou pelo menos aqui na região, né? Medicilândia, não é tão próximo assim, mas em Medicilândia, que é uma grande produtora de cacau aqui na nossa região, está tendo oferta de preços na casa dos R$45, ou seja, preços maiores ainda do que os praticados aqui na nossa região. Quanto que está o cacau aí na sua cidade, aí na sua região? Me fala aí embaixo nos comentários. Mas, gente, o que está acontecendo? Como eu falei para você, eu não tenho muita ainda familiaridade com essa cultura, e por isso eu fui falar com várias pessoas que eu sei que têm muito, mas muito conhecimento sobre esse mercado. E olha que interessante, me falaram que 2 países concentram mais de 70% do mercado do cacau mundial. Apenas 2 países. São eles a Costa do Marfim, que é o maior produtor mundial, e o segundo maior, que é Gana. São países ali vizinhos, não é mesmo? E eles têm uma concentração muito grande da produção de cacau. Porém, apesar desses países serem muito fortes na cultura do cacau, mas são países ainda considerados pobres. Pobres, inclusive, tecnicamente falando. Pobres no sentido de conhecimento técnico para poder lidar com novos desafios que vão surgindo na agricultura. E a gente sabe que desafios na agricultura surgem todos os anos, né? E, por exemplo, lá parece que está tendo um problema muito grande com doença, uma doença específica chamada de fitóftora. Você, produtor de pimenta do reino, sabe que doença é essa, né? E, no caso, era uma doença muito agressiva para o cacau. Realmente compromete grande parte da produção dessas frutas. E com as chuvas que aconteceram ano passado, que foram muito grandes, aparentemente, nessas regiões, acabou que essa doença se manifestou de uma forma muito intensa e aí o prejuízo foi gigantesco. Bem, por conta disso, baixa a produção de frutos nos maiores produtores de cacau no mundo, aliado também, né, somado a isso, também temos uma baixa regular na oferta de amêndoas no mercado, nos estoques de amêndoas no mercado. E aí, somado então esses 2 fatores, nós temos esses preços altíssimos sendo praticados no mercado do cacau. Gente, isso é uma hipótese, tá? Não posso afirmar que seja isso, mas foi afirmado por pessoas que realmente entendem do mercado de cacau. Me fala aqui embaixo quanto é que tá custando, gente, o cacau aí na sua região. Tá também nessa faixa dos R$40 o quilo? Gente, eu quero muito a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não desse quadro, o que você acha, devemos trazer ele mensalmente, quinzenalmente, como é que você acha que nós devemos fazer para conduzir esse quadro no decorrer dos anos, aí, no decorrer dos meses. E, aproveitando que o cacau está em alta, aprende logo como é que você cultiva essa cultura. Assiste este vídeo, onde nós mostramos como é que você faz o plantio consorciado de cacau e açaí. Aliás, 2 culturas que estão com preços altíssimos
nesse momento. Eu me chamo Fernando e eu te vejo no próximo vídeo.